Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso do Albino Santos de Lima, que hoje é considerado um dos, ou talvez o maior SK brasileiro. E as investigações, elas ainda estão acontecendo. Então nós vamos saber quem é esse homem, nós vamos saber o passado desse homem, outras coisas que ele já havia praticado e também as futuras suspeitas, modus operandi, tudo que eu consegui reunir de informação para trazer para vocês e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre o Albino Santos de Lima. Albino Santos de Lima, quando a gente ouve falar dele, até mesmo como ele se refere, né, sobre a sua própria pessoa, parece que nós estamos falando do The Rock, mas não. Aparentemente é um homem de estatura baixa, que não tem assim nenhum apelo estético, que passaria batido tranquilamente, mas sabemos muito bem que quando estamos falando de pessoas desse tipo, isso não conta em absolutamente nada. Afinal de contas, lembrando do Maníaco do Parque, que tipo de apelo aquele cara tinha? Nenhum apelo. E eu tenho que dizer para vocês que por mais que Albino hoje esteja fazendo ali toda uma linha, eu tenho problemas, eu realmente não sou um cara que estou fazendo isso de caso pensado, eu não estou com a minha mente muito certa, eu tenho que dizer para vocês que não sei. Eu acho que vai precisar de muitos, mas muitos profissionais para realmente atestar isso. Até porque tem uma coisa que eu quero ressaltar bem para vocês logo no começo desse vídeo, para vocês entenderem a importância de vocês saberem as informações que eu vou colocar aqui para frente. Afinal de contas, acredito que muitos de nós precisamos saber o que acontece sim, para que quando chegar na frente de um juiz, esse rapaz não seja mandado para casa. E se você não tá entendendo porque eu tô falando isso, eu vou citar um exemplo assim bem tranquilo. Eu não sei se vocês sabem, mas agora não tem mais manicômio judiciário. As pessoas não são colocadas para manicômio judiciário porque, afinal de contas, não existe mais. Eles vão lá e são encaminhados ali para fazer tratamento no CAPS. Sim, eu já venho falando disso há bastante tempo e agora é uma realidade no nosso país. Então a questão é a seguinte: se esse homem, que eu vou contar tudo aqui para você, for considerado inimputável, uma pessoa que não responde por si, uma pessoa que não tem capacidade mental de decisão, ou até mesmo uma pessoa que estava, como ele mesmo vai tentar colocar, em surto, aí, claro, ele vai sair livre, leve e solto de suas acusações. E não são poucas, e possivelmente ainda terão algumas que serão colocadas aí na conta dele, porque as investigações, elas ainda estão abertas. Então, em primeiro momento, vamos colocar assim, a priori, nós temos 10 pessoas que esse cara, ele vai precisar dar esclarecimentos na polícia. Ele está preso nesse momento, já vou falar isso para acalmar todos vocês. Área de atuação dele, Maceió, ele morava em Maceió, nascido em Maceió. Ele atuava ali entre Vergel do Lago e Ponta Grossa. Era em torno ali de menos de 1 quilômetro no raio de onde ele morava. E onde ele morava? Ele morava na casa dos pais dele, tá? Mesmo ali com seus 42 anos de idade, ele morava com os pais dele, porque esse homem é divorciado. E nós vamos entender como é que era essa dinâmica familiar, tá? Que de quem ele era filho, se ele tinha irmãos, e como também a polícia começou a ter mais ou menos uma ideia de que esse cara, quando eles chegam na pessoa eliminada de número 10, que é a Ana Beatriz, eles começam a fazer uma investigação, recebem algumas informações resguardadas por sigilo e começam a procurar câmeras de segurança, começam a fazer algumas investigações, até que ele acaba sendo preso, ainda bem, só que ele deu bastante trabalho aí para a polícia, para eles entenderem, até mesmo, porque pensa bem, foram todas essas pessoas em um raio de 1 quilômetro, então conforme as notícias elas foram se seguindo, vocês imaginem todas essas notícias, toda hora uma pessoa aparecendo, quase que da mesma forma, porque mesmo que variasse, tá, essas coisas eu tenho que falar com um pouco de cuidado, mesmo que variasse a quantidade dos disparos, os locais eles eram sempre os mesmos, normalmente aqui próximas costas ou ao ombro e também, né, na cabeça. Então, era normalmente para ser fatal mesmo, tá? Não era para a pessoa ter nenhum tipo de chance, assim como nenhuma teve chance, assim, ninguém teve chance. Inclusive, ele assume 8, mas sabemos que são 10. Sabemos, pelo menos a polícia sabe que são 10. Agora,
Pelo jeito, ali a polícia já fez muitos e muitos exames, eu já vou contar tudo pra vocês, como tudo isso aconteceu, e dizer já pra vocês que no primeiro depoimento, o depoimento da prisão dele, que para as pessoas, vocês imaginem o alívio, você tá na sua sociedade, você tá ali no seu bairro, você tá entre as pessoas que você conhece, e de repente você começa assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, de 13 ali a 31 anos de idade, acho que o mais velho tinha 31 anos de idade, todos aparecendo assim, dessa forma. E aí você fica pensando, o que tá acontecendo por aqui? Mas o que raio tá acontecendo por aqui? Que simplesmente as pessoas estão aparecendo aí, dessa forma, às vezes dentro de casa, na sua maioria muito próxima à sua casa. Então, era uma situação extremamente estranha que fez as pessoas ficarem muito, mas muito nervosas com essa situação, porque ninguém sabia de fato do que se tratava, o que também alertou um pouco a população. A população ficou um pouco ali alerta, né, olhando, prestando atenção no que poderia estar acontecendo, porque sabia-se que tinha um homem perigoso à solta. Não sei se pela distância, por aqui ser estado de São Paulo, de repente estarmos falando aí de Alagoas, mas pouco, né, se falou sobre pessoa a pessoa em relação à ordem com que foi acontecendo, e também não tem como a gente ter noção e ter conhecimento de todos que acontecem no Brasil dia após dia, mas todas essas pessoas se foram pelas mãos desse albino em menos de um ano. Sim, ali mais ou menos em torno de 10, esticando muito 11 meses. Porém, segundo ele, todas essas pessoas que ele acabou retirando da terra eram pessoas envolvidas com facção, eram pessoas faccionadas. Que esse homem, o albino, ele se considera um Charles Bronson. Ele diz que ele faz aquilo que a polícia não tem coragem de fazer. Ele diz isso em sede policial. Assim, eu faço o que, e falo o nome de vários grupos assim super especializados da polícia, e diz que ele só precisou fazer isso porque a polícia não tinha nem coragem, nem vontade, nem atitude. E também ele tem um recado para vocês, tá? Ele disse que, inclusive, ele traz dados, tá? Ele traz dados. Esse homem, completamente aquém do mundo, né? Uma pessoa que não tem capacidade de saber o que estava fazendo. Ele sabe que a maior parte das pessoas que caem no sistema penitenciário, elas não têm como se ressocializar. E aí, quando elas saem desse sistema penitenciário, elas acabam fazendo mais mal à sociedade. Então, ele estava lá para isso, para limpar o mal do mundo. Porque ele era quase um mensageiro de Deus, assim, basicamente um mensageiro de Deus. E ele vai usar vou colocar aí essa máscara, porque era sim uma máscara social. A máscara social do homem que vai para a igreja, do homem que está sempre lá na porta da igreja, o evangélico, gente boa. Só que tudo que ele não era um evangélico e gente boa. Ah, mas ele poderia ser evangélico e não ser gente boa. Não, ele não era, porque pelo que tudo indica aqui, nem mesmo a igreja, como ele costumava dizer para os familiares que ele ia, ele realmente ia. Não, os dias que ele saía para ir à igreja, ele ia atrás das pessoas, ele ficava monitorando, seguindo. Nós estamos falando de uma pessoa que, assim, ele tem... Sabe quando a gente costuma falar de SKs americanos antigos, que a gente costuma falar do altar, né? Uma coisa que é muito caricata, até mesmo em filmes mais antigos, e eu já tenho que adiantar para vocês que eu realmente não tô com pressa nesse vídeo. Eu acabei tendo contato com muito material, então eu quero contar tudo para vocês, até porque eu vou seguir com esse caso em 2025, então mesmo que poucas pessoas assistam hoje esse vídeo, eu sei que futuramente ele vai ser útil aí pra gente continuar, porque eu tenho certeza que isso vai acabar em júri popular, e eu tenho sim, claro, ali o meu posicionamento de que sim, eles vão encontrar mais pessoas, até porque ele tem um histórico, ele tem um antes que começa ali, eu vou colocar pra vocês aí por volta de no máximo 2010, 2008, 2010, e não estamos falando de um homem tão velho, nós estamos falando de um homem que nasceu em 1982, ele só é 6 anos mais velho do que eu. Então você pensa, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, mas ele já tem 42 anos, eu penso, ele ainda tem 42 anos. Então ele era muito novo quando ele já começou a fazer coisas muito, mas muito problemáticas, muito complicadas, e eu fico pensando em como era esse cara trabalhando no sistema prisional, porque ele era um agente penitenciário. Esse homem, ele foi muita coisa, e todas essas coisas ligadas sempre a esse lugar, sabe? Esse lugar que de repente ele queria ser mais importante do que ele era. No final, eu vou fazer umas revelações para vocês sobre o que ele de fato queria ser e qual grupo de fato ele gostaria de fazer parte. E não é nem mesmo do Brasil, assim. E aí vocês vão me perguntar, tá, de onde ele tirou isso? Eu gostaria que no dia do julgamento dele fizessem a mesma pergunta para ele. De onde ele tirou isso? Porque isso não vem de qualquer cabeça, isso não vem de uma cabeça de uma pessoa que não tá prestando atenção em muita coisa,
como ele alega dizer, que ele teve diversos surtos, quando na verdade os problemas psicológicos / psiquiátricos que esse homem acabou apresentando foi apenas uma depressão leve, tá? Leve, e também uma suspeita de algum tipo de transtorno aí em relação às suas interações sociais. Porém, é um mistério, não foi até o fim o tratamento. Segundo as pessoas que conviviam com ele, o irmão, ele também, mesmo que ele ia muito de vez em quando ali até o médico, até o psicólogo, ele tomava o remédio quando ele queria, ele não tomava o remédio de forma correta. E eram remédios que eu vou dizer para vocês que eram remédios leves. Então, vamos lá, porque assim, essa história, ela é muito mais do que estão colocando. Isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos falando de um homem com uma periculosidade que vai mostrar para a sociedade o problema que foi você retirar essa parte, a parte do manicômio judiciário, que muitas pessoas, muitos profissionais, muitos especialistas lutaram e lutaram muito para que não retirassem, ensinando qual era a importância deles, mas que ninguém de fato deu ali muita importância para essa questão. E hoje muita gente vive com o coração na mão porque diversos aí podem estar na rua em pouquíssimo tempo. E agora nós temos esse que futuramente será julgado. E aí o que vai acontecer? Porque agora a defesa dele, e assim, é o que o advogado vai deixar ele fazer. Inclusive o depoimento dele já mudou. Isso aí vocês também vão perceber aí ao longo do que eu vou contar, e vocês sabem que eu não tenho preguiça. E se fica chato para vocês, vocês podem colocar no 1.25, 1.5, como for melhor para vocês, porque eu não sei realmente que tamanho vai ficar esse vídeo, também que horas eu vou conseguir postar, uma vez que eu vou ter que editar esse vídeo. Vamos começar aqui com o nascimento do Charles Bronson, né? Com o nascimento desse homem, o homem que faz aquilo que a polícia não tem coragem de fazer. É muita audácia, principalmente dentro de sede policial, na cara de um delegado. Então vocês imaginem como esses delegados devem estar felizes com esse ser humaninho. Pra mim, não é do meu feitio falar isso, mas esse cara é ceboso. E sinceramente, é o tipo de pessoa que você tá vendo que ele tá mentindo. Não é uma coisa muito difícil de você perceber a mentira, porque tem coisas que você não consegue disfarçar. Quando se diz que um psicopata ele não tem sentimento, que um psicopata... Eu fico pensando que não, ele parecia ter muito sentimento. Muito sentimento. Acontece que depende de para onde esse sentimento é direcionado. Então é muito complicado, porque às vezes eu tenho a sensação de que por mais que a nossa sociedade tenha uma base para falar sobre esse assunto, ainda falta muita vivência. Falta muitos profissionais que possam catalogar tipos diferentes, até mesmo de pessoas que são psicopatas, porque nem todo psicopata é igual e não é aquela cartilhazinha de ai, você machucava pequenos animais? Não tem como você fazer um cheque de tudo isso. Não, eles são muito diferentes, eles têm modus operandi diferentes, e isso tudo é o que forma a complexidade do cérebro humano. Nós não estamos falando de uma doença, nós estamos falando de um comportamento, e ao mesmo tempo se considera uma doença quando você diz que esse cara estava numa situação em que ele não conseguia pensar por si próprio. Isso ainda pega muitas pessoas, não saber a diferença, quando muitas vezes eu tenho a impressão que até mesmo os próprios profissionais muitas vezes esbarram em dificuldades. Para você conseguir ter um diagnóstico de uma psicopatia, pode levar muitos e muitos anos para os melhores especialistas. E eu conheço especialistas incríveis que passaram mais de 20, 25 anos trabalhando apenas com isso, e eles são enfáticos em dizer: um psicopata, ele engana até mesmo o psiquiatra. É por isso que o psicopata não tem tratamento. Ele engana o psiquiatra, ele engana o psicólogo, e muitas vezes ele vai fazer essas pessoas acreditarem que ele é isso, ele é aquilo, tudo, menos um psicopata, porque isso ele sabe fazer muito bem. Entre outras coisas que eu vou deixar por aqui, quando você pega um psicopata de verdade, um cara que já atravessou essa fronteira, que isso é unânime, porque faz parte da cartilha, né? Depois que eles atravessam a fronteira de tirar a vida de uma pessoa, eles não retornam. É um caminho sem volta. E aí você tá falando de um cara que tá de frente para a polícia dizendo assim, ó, eu tô fazendo aquilo que vocês não têm coragem de fazer. Nenhum de vocês. E ele começa a falar vários, como eu disse, vários grupos, e ainda diz mais, eu tinha uma lista futura, eu ia continuar, porque eu tenho que limpar a terra, eu tenho que tirar essas pessoas, eu tenho que extirpar essas pessoas da sociedade. Então isso é uma coisa muito complicada, porque você vai fazer o que com esse cara? Não importa quantos anos ele for pegar, ele pode fazer isso dentro da cadeia, ele pode fazer isso quando ele sair da cadeia, ele pode não ser um psicopata, porque ele tem algumas atitudes estranhas, talvez ele tenha outro problema ou um outro nível de psicopatia, eu não sei, eu não faço anamnese. Para fazer isso você tem que ser um psiquiatra, você tem que ser um psicólogo, você tem que ser realmente um especialista muito bom na área.
mas que ele é um mentiroso e um mentiroso dos bons. E é aí que as coisas começam a ficar muito estranhas, porque a gente já ouviu e já viu diversas fitas e gravações de psicopatas e normalmente as coisas não funcionam desse jeito. Sou apenas a mulher que usa um brinco de plástico aqui conversando com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre o albino, voltando aqui, retomando depois de todas essas considerações. E claro, vocês podem assistir esse vídeo aos poucos, se vocês quiserem. É o seguinte, o albino, ele nasceu no dia 18 de abril de 1982 em Maceió, Alagoas, o mesmo lugar em que ele vai viver, morar, atuar. Eu não sei se quando ele se casou ele chegou a se mudar, mas ele foi, acredito que para alguma outra região, mas muito próximo também. Ele era filho de um policial aposentado chamado José Alfredo de Lima e de uma empregada doméstica chamada Maria José. A Maria José, ela conta, né, que desde pequeno ele sempre foi um menino muito calmo, muito tranquilo e que ele era um adulto muito calmo também e muito tranquilo. Inclusive, Maria José não acredita muito nessas coisas que estão contando, porque mais uma vez ele era um menino que era de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja. Então ele era extremamente ali ligado à igreja, ele sempre ia todas as noites à igreja e isso tudo era um hábito para ele. Ele fazia isso aparentemente de segunda a sexta, porque inclusive até mesmo os dias em que aconteceram, né, os 10 que ele eliminou em todos esses casos, todos aí foram entre segunda e sexta-feira. Só que acontece que o mundo dele parecia muito tranquilo aí nesses meses que ele estava fazendo tudo. Só que aconteceu uma coisa, tá? Uma coisa que faz parte da vida dele, que é um irmão. O Bino tem um irmão, que eu também vou reservar o nome dele aqui, que é um frentista e que tem uma diferença de idade com ele muito pequena. Então, assim, eles cresceram de fato juntos. E ele conta o seguinte, que quando eles eram crianças, eles brincavam, eles se davam bem. Ele era um menino alegre, ele era um menino animado. Porém, depois que ele se tornou um pouco mais velho, as coisas começaram a ficar um pouco diferentes, assim, quando ele se tornou adolescente para adulto. E que depois os dois começaram a ter muitos desentendimentos, muitas brigas, quando ele se casou, né, com essa moça, quando ele se casa então com a Tatiana. Parece que a Tatiana já tinha, inclusive, uma filha, e isso tudo é o que vai gerar, inclusive, uma certa queixa ali por parte da Tatiana, porque ele continuou perseguindo a Tatiana. Inclusive, em alguns momentos, ele tentou até mesmo fazer mal à Tatiana. E nós não estamos falando de 2023, que é quando temos aqui essa lista com 10 pessoas. Nós estamos falando de antes. Vai ter casos aqui que nós vamos pegar, que começaram ali por volta de 2008, 2010, como eu disse para você. Não é, de fato, nada que envolva retirar a vida, mas talvez a Tatiana fosse a primeira, tá? A Tatiana fosse a primeira porque o que ela conta é uma coisa muito complicada e vocês já vão saber do que nós estamos falando. Ele foi buscar ela no serviço, basicamente ali com a balaclave dele, que ele não admite que chamem de máscara, tá? É balaclave. A balaclave dele, a roupa camuflada dele e, claro, a 380, que era do pai dele, que ele carregava para todos os lugares. E ela percebe. Só que ele já estava levando ela para uma mata, a ex-esposa dele, que segundo ele é a responsável por essa depressão que ele andava carregando. E ele vai, claro, colocando isso a uma potência muito maior do que a própria médica colocou ali, quando a médica diz apenas uma deprê leve. Bom, então depois de se casar, ele vai viver essa vida e tinha muita reclamação, tinha muita briga. Então a esposa reclamava que ele não ajudava em casa, que ele trabalhava, ele era agente penitenciário, né? E aí o que acontecia? Ele voltava para casa, não ajudava na casa, não ajudava nos serviços domésticos. Ela também trabalhava, então meio que assim, todo mundo coloca dinheiro dentro de casa, mas ninguém quer saber de ajudar. Então vamos dividir tudo, vamos dividir o trabalho também. Com ele era um pouco diferente. E aí também tinha uma situação de dinheiro, né? Ah, não coloca o suficiente. E coisas ali do cotidiano que, claro, deveria aí, né, ter uma conversa, de repente uma separação. E ao que tudo indica, ela tinha essa filha, a filha foi crescendo e tudo mais. Depois a filha se casa, tem um genro e ele passa a adorar esse genro, ele passa a ser muito ligado a esse genro até o dia que ele se separa, então, dessa esposa que ele ficou casado 10 anos. Segundo o irmão dele, o relacionamento dos dois era sempre com brigas, então tinha essas discussões por coisas um pouco menores, porém o que acontecia era o seguinte, isso tudo acabava com violência. Então, assim, eles não sabiam resolver as coisas de um jeito tranquilo. E estamos falando do irmão dele, então, de repente,
é uma coisa assim um pouco mais parcial, mas ele até que foi muito claro. Ele disse, olha, não se resolvia, ele era um cara que ele levava tudo pro lado da grosseria. Tô mudando um pouco aqui as palavras só pra gente manter aqui um certo nível. E essa mulher também, ela trabalhava e assim, ele, quando ele se separa dela, ele vai pra casa da mãe e do pai dele. E morava a mãe, morava o pai e morava o irmão. O irmão também ficou morando fora por um tempo, assim, morando em outra casa por um tempo, era frentista de posto de gasolina. Até que a época, mais ou menos, em que ele estava casado, eles chegaram a ficar um tempo sem se falar. Alguns anos, os irmãos não se falaram por esse comportamento que ele passou a ter. Um comportamento que não era, o irmão dele não achava um comportamento bacana, achava um pouco truculento, então ele decidiu se afastar porque isso ia acabar dando briga. O irmão, inclusive, falava que era melhor terminar esse relacionamento para que não vivessem aí nesse pé de guerra, vamos colocar aí dessa forma. Então seria melhor se eles se separassem. Isso fez com que eles ficassem anos sem se falar. E eles voltam a conviver quando ele volta para casa dos pais, porque ele teria se separado, e o outro também fica na casa dos pais, que aparentemente não era uma casa pequena, assim, de poucos cômodos, porque um irmão acaba ficando no andar de baixo e um irmão acaba ficando no andar de cima. Logo, com essas informações, eu chego a uma conclusão. A casa tinha 2 andares, ou o outro não poderia ficar no andar de cima, porque uma casa de 1 andar não pode ter 2º andar, né? Então, eles tentavam manter uma certa distância, porém, ele começou a se irritar profundamente com o irmão dele, principalmente nesse período de ação aqui dessas 10 pessoas, que eu já vou dizer quais são em todas as datas, tudo certinho para vocês. Eu vou fazer isso de uma forma em que vocês entendam o que a polícia encontrou, como as coisas aconteceram e o que ele tem a dizer sobre essas pessoas, que é quase tudo a mesma coisa, né? Eram faccionados. Só que não era, né, do PC, eles eram do comando. Então, essa coisa toda é bem característico de um cara que tá procurando coisa, principalmente para dar uma afrontadinha na polícia. O Albino, ele começa a viver na casa, só que ele começa a se irritar com o seguinte: o irmão, ele dormia cedo, mas não tão cedo quanto os pais. A gente sabe que temos uma 380 no meio disso e que essa 380 era do pai dele. Essa 380 era do pai e ele tinha também, pelo menos por um tempo, acredito que período de serviço, a que ele usava para serviço. Essa era para uso doméstico e era tudo certinho, o objeto era regular, tudo certinho. E o que aconteceu foi que algumas vezes o pai emprestou para ele. Inclusive, ele diz que ele entende disso muito mais do que o pai dele. Mesmo que o pai dele era aposentado, ele dizia que ele entendia muito mais do que o pai dele. Só que parece que se tornou um certo costume andar com esta coisa, né, com essa 380 por aí, porque ele achava que era mais seguro para ele. Lembrando, ele era agente penitenciário. Então, por um bom tempo, ele passa ali utilizando, não sei como é que foi o período em que ele estava casado, se ele conseguia pegar ou não. Isso tudo eu acho que é uma parte que precisa ser levantada, até porque a gente precisa saber por onde esse homem andou. E aí o que acontece é o seguinte, ele começa a contar coisas, né, da época que ele era agente penitenciário e tal. E as pessoas, na verdade, quando ele era agente penitenciário, tiravam bastante sarro dele, porque ele era um cara que talvez eles já se achassem, não dá para esquecer essa comparação que ele fez a ele mesmo de ser o Charles Bronson, assim, realmente não dá, né, é demais. Só quem assistiu Charles Bronson lembra, você pode achar um filme ruim, mas não importa. Minha mãe, se ouvir isso, vai ficar muito brava, meu senhor, mas muito brava, talvez você tenha bastante medo dela. Então, enfim, é o seguinte, ele começou a dizer, então, que ele ia porque era perigoso o ambiente e tudo mais. Só que nesse ambiente, isso a essa época, onde ele era bem jovenzinho, que ele já era piada entre as pessoas, ele também não ajudava para não ser piada. Morava uma senhora muito próxima a esse local e tinha uma questão toda com água, tá? Que eu não vou detalhar muito, mas em relação a gelar água, refrigerante, essas coisas. E ela, querendo ajudar ali os agentes ali da região, ela dizia que eles podiam gelar água, refrigerante, essas coisas na geladeira dela. Então eles acabavam levando para casa dessa senhora e gelavam lá na casa dela. E às vezes ligavam e falavam, a gente pode passar aí para buscar? Até porque você tem que avisar, né, amigos? Não é entre e sai assim, não. E tudo certo, parece que funcionava desse jeito com todo mundo. Só que essa mulher tinha uma filha de 13 anos de idade. Sim, 13 anos como a Ana Beatriz, que vai ser a menina que vai ser o estopim para ele ser preso, Ana Clara e entre outros ali bem jovens também. Essa menina de 13 anos simplesmente virou a paixão da vida deste homem, tá? Homem, estamos falando de um homem.
e esse homem começou a ficar atrás dela porque ele disse que ela era o amor da vida dele, ele queria casar com ela, eu nem sei se ele já não era casado, mas ele queria ficar com ela. Ele começou a colocar coisas sobre eles no Orkut, que à época era o Orkut, ali a rede social. Ele começou a colocar que eles tinham um relacionamento sério, que olha, mas foi assim um verdadeiro inferno na vida dessa menina. E as coisas, elas só pararam, elas só se acalmaram quando ela se casa e ela acaba saindo do local, se ela não mora mais naquele local. Só que acontece que os anos vão se passando e por volta de 2019 ele acha essa moça. Ele acha a moça tá casada, a moça tá vivendo a vida dela e ele manda uma mensagem pro celular do marido dela dizendo que ele estava com saudade da morada dele. Ele usa essa forma muito estranha de escrever, ele escreve muito mal mesmo, tá? Mas bem mal mesmo, quase não dá pra entender essas coisas que ele escreve. E ele manda isso pro celular do marido dela. Tá, do marido dela. O marido dela olha aquilo, acha aquilo super estranho, pergunta quem ele é e ele diz que ele era um ex-namorado dela e que ele estava com saudade dela e outras besteiras ali que ele teria falado. Só que acontece que esse cara dá um bloco nele, porque já não era mais 2008, 2010, não, a gente já tá falando de 2019. O cara deu um bloco, perguntou para ela quem ele era e ela ficou apavorada, porque ela lembrava de tudo aquilo. Na verdade, ela até precisou sair um pouco antes aí de se casar de casa, porque não dava mais para manter ela ali. Eu acredito que em certos momentos a mãe chegou até a sentir um pouco de medo de continuar no mesmo local, porque afinal de contas eles eram agentes penitenciários. E ele contava para todo mundo, a um ponto que os amigos diziam, cara, para com isso, ela é uma menina, e falava umas coisas assim bem absurdas mesmo. Só que esse cara, vocês não têm ideia do que ele vai dizer sobre ela quando ela tinha essa idade, sabe? Aquela época em que ele corria atrás dela. Por quê? Quando isso acontecer, ela vai ficar com muito assim, apavorada, tá? Ela vai ficar com muito susto, né? Vamos falar assim. E o que aconteceu foi que ela disse pro marido dela, eu vou até a delegacia, eu vou fazer um boletim de ocorrência, porque sim, eu quero saber o que tá acontecendo. E antes disso acontecer, ele com raiva que ela teria meio que assim, não dado essa resposta para ele, não retribuído, de repente, a investida dele, ele pega uma foto dela e coloca em uma rede, tá? Coloca ela junto com dois caras e diz que aquelas pessoas estavam tentando entrar na casa das outras e também afetar outras pessoas ali, tentando roubar outras pessoas. Ele colocou ela como se ela fosse uma assaltante. E aí isso tudo fez, claro, com que esse homem fosse até a delegacia, o marido dela, juntamente com ela conta tudo o que aconteceu desde o período que ela o conheceu pra frente. E aí que ele é chamado para prestar o depoimento dele. Isso em 2019. Então as coisas não começaram a acontecer agora, as coisas estão acontecendo há bastante tempo. E aí o que acontece é o seguinte, essa história ela vem à tona. Porém o que ele conta para a polícia é o seguinte, na verdade ela era, eu vou falar dessa forma para não ofender a moça, tá? Que isso é apenas um ceboso falando. Que ela basicamente saía com todos os agentes penitenciários. Que ela era a pessoa que avisava quando alguém ia fazer alguma coisa de ruim, que ela andava com os presos e com as pessoas que eram do sistema carcerário. Então, assim, olha onde ele colocou essa moça, assim, olha as palavras, olha o nível que ele foi colocando. E ele estava se referindo a uma menina que, à época, tinha 13 anos. Então, assim, ele é esse tipo de pessoa. Isso não é uma coisa, não, ele sabe fazer uma narrativa, ele sabe. Então, aí o que aconteceu? Ele dá essa versão toda e aí falam, tá, então você não mandou nenhuma mensagem para ela, e ele diz que não, ele, né, coloca ali veementemente que não, que ele jamais entraria em contato com ela, não sabia nem onde ela estava, e começou lá a falar um monte de coisa. E a desculpa dele é sempre a mesma quando envolve telefone. Meu telefone foi clonado. Muito importante, não digam que ele foi clonado, porque um desses já tá muito bom. E é o que acontece, descobrem tudo isso. Só que acontece que essa moça não coloca pra frente. Você faz um boletim de ocorrência, só que depois de 6 meses isso precisa ser colocado à frente. Ou vai perder total validade, aquilo ali acaba, enfim, sendo arquivado. Tem um nome específico para isso, mas acaba ali, né, perdendo ali o valor, ninguém colocou para frente, ninguém teve interesse, e também isso pode ser mudado dependendo, tá? Dependendo se o Ministério Público, se alguém achar que é importante continuar, mesmo que a pessoa não vá atrás, acontece, mas se não, né, vai passando aí, vai passando. E aí logo depois disso, esse cara, novamente, né, chega outro homem, em 2021, e aí a gente vai chegar a um ponto que para mim é muito importante.
O homem, ele tem problema com uma coisa que, assim, é muito visível. E aí ele tenta colocar, né, ali para as pessoas que ele não é preconceituoso. Ele não tem preconceito religioso de forma alguma. Ele só se sentia extremamente irritado porque muito próximo, ao lado ali da casa dele, tinha um centro de candomblé. E aí o que acontecia, que tinham as reuniões de candomblé, tem os barulhos ali específicos de candomblé. Eu não sei como é que funciona muito bem, porque eu não sei, tem igrejas, tem lugares aí que você precisa colocar uma certa acústica e tal. Eu realmente não sei, até porque depende muito, né, do local, do tamanho, essa coisa toda também, do horário. E ele dizia o seguinte, que esse centro de candomblé estava enlouquecendo ele, isso em 2021. Então o barulho enlouquecia ele, aquela situação, porque lembrando que a essa época ele era basicamente ali, quase como se fizesse parte ali dos muros da igreja dele. Então tudo ele envolve pessoas que era pastor ou era missionário, missionária. Então ele estava sempre colocando pessoas da igreja nos relatos dele. Então ele estava sempre indo para a igreja, ele ia diariamente para a igreja. Essa foi a época em que ele conta que ele teve um surto, porque ele teria ficado, na verdade, quando ele fala que ele tem um surto, ele quer justificar isso que eu vou contar para vocês. Ele disse que ele teve um acidente de moto e que aquilo teria prejudicado bastante ali a vida dele e que ele teria depois disso tido problemas, era ruim para tomar banho porque tinha que colocar um plástico, era ruim para isso, era ruim para aquilo, enfim, tudo era ruim. E aí o que aconteceu foi que ele teve que ficar em casa, ele ficou afastado do trabalho, inclusive acredito que ele é afastado até os dias de hoje porque ele estava trabalhando como segurança particular. Então vamos lá, né? Vamos seguir aqui o caminho, porque ele disse que por um ano o INSS acho que ficou fechado, sei lá o que aconteceu lá, ou o órgão que é responsável pelo afastamento deles, ele ficou um ano sem receber. Ok, então ele ficou assim muito mal, mas muito mal mesmo. E aí ficava aquele, né, barulho e tal das músicas, o batuque, então aquilo irritando ele profundamente. Claro que a gente vai acreditar que era somente o barulho, quando na verdade não era. Ele é bem ali colocado contra tudo isso e ele decidiu agir. Um belo dia, sai um homem, então, do centro, então tinha inclusive a igreja dele não era muito longe também, e o que aconteceu foi que ele pegou e simplesmente cortou os pneus de 3 carros, achando que aqueles 3 carros estavam no centro. O que aconteceu foi que um desses homens realmente estava no centro, mas teve uma pessoa que não estava no centro, ela tinha estacionado ali próximo, mas ela não estava no centro, e não teria problema nenhum se estivesse, mas ele saiu cortando o pneu das pessoas, e aí isso vai até a delegacia em 2021. Só que acontece que essa questão toda de ele ter cortado os pneus e tudo mais, a gente tem que pensar o seguinte, parece que ele estava muito tranquilo, só que ele não estava, ele estava com um pouco de medo, porque ele sabia que ele já tinha passado pela situação toda da mocinha, que depois se transforma em uma mulher, mas ela acabou ali de sair basicamente ali. Vamos colocar aí uma extinção de processo há pouco tempo, então ele pensou, putz, eu tô meio lascado, né, porque 2021 não faz tanto tempo assim. Então ele deu um dia, não, eu tava com muita dor, eu tava passando por uma situação muito difícil psicológica, eu caí de moto e aí esse barulho todo me deixou confuso, eu acabei cortando os pneus e tal. E ele tinha inclusive ali uma situação em que ele teria que pagar, era toda uma situação, só que ele desaparece, ninguém coloca pra frente. Esse também é um grande problema, as pessoas elas chegaram a denunciar, mas praticamente ali ninguém colocou pra frente. Então depois de colher depoimento dele e tudo mais, ele começa a ir cada vez mais ao psicólogo, afinal de contas isso é muito bom, vamos para o psicólogo, psiquiatra, porque assim de repente não precisará pagar por tudo isso. E a questão toda é a seguinte, depois disso, né, depois de ter cortado os pneus e tal, começa essa questão toda de reclamar dentro de casa, falar sobre, né, as pessoas, os religiosos ali, os religiosos vizinhos. E tá tudo certo para ele, no mundo dele eles teriam que não existir, porque assim não incomodaria a vida dele. E depois disso, isso é uma coisa que ele acabava reclamando bastante, mas muito mesmo dentro de casa, o que posteriormente nós vamos saber com muito mais detalhes quando chegar o julgamento, então não sabemos até se ele não xingava, se ele não fazia esse tipo de coisa aí com as pessoas. Eu vou falar apenas o necessário também, até porque há um tempo para tudo, não é mesmo? O que aconteceu foi que o irmão começou a prestar atenção ali em tudo isso e já tinha mais ou menos uma ideia de que ele era um cara que tinha um potencial ali um pouquinho violento. O irmão ali prestando atenção, todo dia ele acordava cedo, ficava para lá e para cá, tomava o seu banho e ia para a igreja, né? Então ele ia para a igreja por volta ali das 7 horas e retornava da igreja umas 9h30, 10 horas.
Só que ele nunca chegava às 10 horas. Talvez os pais, dormindo, não prestassem atenção nisso. Muitas vezes o irmão dele ia dormir e ele não tinha chegado em casa ainda. Quando ele chegava, ele às vezes chegava tranquilo, às vezes ele não chegava tão tranquilo. Quando o irmão conseguia ver, tinha vezes que ele chegava tão tarde que o irmão também não conseguia saber qual horário ele tinha chegado, mas o irmão já tinha prestado atenção que ele não estava voltando da igreja, pelo menos não apenas da igreja, ele tinha se desviado ali em algum momento. Porém, o irmão fica na dele e até esse momento ninguém sabia que ele utilizava a 380 do pai dele. Eu não sei se o pai sabia, mas ninguém mais sabia. O complicado é que a Maria José, a dona Maria José, a mãe dele, dizia que isso, né, essa coisa ficava no armarinho ali no quarto do casal. Então fica complicado, ninguém vê, né? E também teve uns momentos ali que eu li umas fontes, umas matérias, acho que mais ou menos uns 3 dias atrás, que dizia que o pai emprestava às vezes para ele namorar. Então assim, eu não entendi muito bem, né? Emprestava para namorar, para que você precisa disso para namorar? Como eu achei isso em apenas uma fonte, eu prefiro até deixar por isso mesmo, porque eu achei bem estranho. Para namorar, achei bem estranho, principalmente porque ele era um homem, né? Ele era um policial aposentado, acho que ele sabia muito bem que existe um potencial risco nisso. E também vamos combinar que o comportamento do amigão ali não era dos mais, né, enfim, dos mais pacíficos possíveis. Então começa o conflito com o irmão, ele começa a se irritar um pouco com o irmão em vários momentos, né, tem aquela coisa toda de meio que de território, aquela, né, aquele desentendimento que vai acontecendo dia após dia, ele percebe que no fundo o irmão dele não tinha mudado, o irmão dele estava piorando. E aí ele cita que, na verdade, ele sabe que o irmão dele vai para psicólogo, vai para psiquiatra, que a mãe tem todas as fichas, todas as receitas, todo o acompanhamento ali está com a mãe dele. Então, o irmão dele sim passa. Só que ele diz o seguinte: os remédios dele ele toma quando ele bem entende. E também decide se ele vai ou não para uma consulta quando ele bem entende. Então, ele fala, eu não tenho como saber se ele é um cara que se medica ou se não se medica. Perguntam também se ele, em alguns momentos ali é perguntado para diferentes pessoas, se ele tinha algum tipo de problema em relação à sexualidade dele, porque ele foi casado com uma mulher, porém também tinham pessoas ali naquela lista de 10 pessoas que chegariam no futuro, que são homens, principalmente homens jovens. Então é aquela coisa toda de se perguntar não custa, não ofende. O irmão disse que provavelmente não, ele disse, não posso ter certeza, mas provavelmente acredito que não. Tá? Era mesmo uma questão dele, né? Porque provavelmente o irmão já sabia, né, que eles estavam aí, né, investigando algumas coisas. E aí nós temos a vizinha que vai ser também uma pessoa que vai fazer um boletim de ocorrência. Sim, um boletim de ocorrência. Como é o nome da vizinha? Não importa. O que acontece é o seguinte, essa vizinha, ela passava sempre ali por corredor e acabava ouvindo ele, né? E ela disse que um dia ele ficou tentando conversar, foi mais ou menos ali um rolo, mas não um rolo romântico, nada disso. E aí parece que ele também tentou chamar ela para conversar. Ela deu um chega para lá nele. E parece que você não pode dizer não para ele. Se você disser não para ele, aí as coisas ficam muito ruins para você. Olha só o que aconteceu com a moça de 13 anos. Ela foi reclamar com a polícia, ela virou praticamente a mulher de todo o presídio e dos funcionários do presídio. Porque isso era uma coisa que trazia para ele satisfação. Ele chegou a colocar que ele ia casar com ela, que ele ia namorar com ela, amor da vida dele. Então, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que funciona a cabeça desse senhor. O que se segue é o seguinte, depois desse chega para lá, ele saiu fora, ela saiu fora também, foi cada um para suas casas. Acontece que no dia seguinte ela começa a receber diversas notificações, porque ele pegou o número de telefone dela e colocou em um grupo chamado 100% putaria. E aí o que acontece é que vários caras de vários lugares no mundo, inclusive tinham estrangeiros ali no meio, porque ele colocou um monte de foto dela. Como ele conseguiu, não sei, ela também tem lá suas dúvidas se ele não puxou, clonou, fez alguma coisa, conseguiu pegar o celular dela, assim, algumas coisas que estavam no celular dela, começou a publicar aquelas fotos e colocou um perfil, assim, gente, muito asqueroso, mas muito asqueroso. Então isso fez com que diversos caras fossem atrás dela e o número dele aparecia nesse grupo. Foi quando ela disse, não, ele tá fazendo parte disso, ele é a única pessoa próxima a mim, foi uma coisa meio que de, não, só pode ser ele. E é nessa hora que ela vai até a delegacia, faz o boletim de ocorrência, leva tudo pra polícia, só que a polícia toma um baile danado para que se quebrem ali, basicamente, os sistemas de informação da operadora. E segundo ele não podia ter feito isso, porque o celular dele tinha sido clonado. O celular dele era muito clonado, mas muito clonado mesmo. As pessoas clonavam o telefone dele
a todo tempo, principalmente o WhatsApp dele, assim, coisa de uma semana já estava clonado, era uma coisa de muito pouca sorte, sabe, que ele tinha. Eles queriam provar, a polícia queria provar, todo mundo queria provar que não estava clonado e que eles iriam conseguir essa informação com operadoras de telefonia. Só que acontece que tem todo um sistema, principalmente envolvendo o WhatsApp, que diz o seguinte, olha, você não pode, por motivo, vamos colocar aí que não seja um motivo mais sério ligado à justiça, pedir informações sobre um usuário de telefone. Então, se ele mudou, se ele não mudou, se ele mudou de operadora, se ele não mudou de operadora. Isso demorou muito tempo para sair ali o resultado, para sair uma resposta da operadora. E quando sai a resposta da operadora, ninguém mais leva para frente. Então, quer dizer, é uma situação complicada. E a operadora também não diz que ele trocou, que ele cancelou, que ele mudou, que ele foi clonado. Não. Ela diz que ele mudou de operadora e que ela não podia dar informações sobre outra operadora, mas que eles podiam conseguir isso com a operadora correta. Seria basicamente isso, né? Então, depois de todo esse tempo, te vira aí vocês, porque a gente não pode fazer mais nada. Até porque isso é uma situação bem complicada, só que foi sendo embasada porque eles queriam saber, até porque a gente já tá falando de uma outra coisa muito mais séria. O camarada, ele tava mandando esse tipo de conteúdo pra fora. Então, assim, isso é uma coisa que já é outro nível, outro naipe, a coisa já tava, né, um pouco mais ali. Pô, você diz não, aí você pega a foto da pessoa, sei lá o que você faz com a foto da pessoa e você sai mandando aí pra grupo de um monte de tarado por aí. É complicado isso aí. E se ele começa a fazer isso com várias pessoas? Então, assim, é uma coisa a se pensar. A polícia ficou muito interessada, muito envolvida, porém não se teve resposta e depois também parece que a moça acabou desistindo. Enfim, não teve um desfecho ali muito satisfatório. Só que eu tenho que dizer para vocês que quando todos esses perrengues eles começarem a se sanar ali, a ficarem mais tranquilos, já é quase 2023. Então, assim, o que eu tô tentando contar para vocês é o seguinte, todas essas coisas que eu contei para vocês, elas vão se resolvendo, então todos esses arquivamentos, pé de vistas, arquivamento, tudo mais, vai até meados de maio de 2023. Ele começa a primeira pessoa em 29 de agosto, então foi pouco tempo. E eu tenho que dizer para vocês que durante esse período, ele não estava fazendo pouca coisa não. Ele estava investigando essas pessoas de forma tática, ele estava fazendo um serviço de inteligência. E se ele está falando, você vai acreditar, afinal de contas, não se duvida de pessoas como ele. Se ele está falando que estava fazendo um serviço de inteligência, primeiro a gente tem que saber onde que estava a inteligência, né, no caso. Mas vamos lá, porque esse cara, ele acha que ele engana as pessoas assim na cara dura, né? Mas aí a gente ainda tem um caminhozinho para chegar nessa parte toda. Enquanto isso, né, nós temos aí a Albino. A Albino tá fazendo o quê? A Albino tá fazendo serviço de inteligência, aquele que a polícia não tem coragem de fazer. Bom, tudo bem, ele tá fazendo isso como? Ele tá, sei lá, vigiando pessoas, fazendo serviço de... Não, vigiando pelo Instagram mesmo. Isso pra mim chama stalker, fofoqueiro, esse tipo de coisa, mas pra ele não. Pra ele chama monitoramento tático. Então, durante o monitoramento tático dele, ele começa a tentar descobrir potenciais pessoas que estão fazendo com que essas facções, elas cresçam muito, que são pessoas que mesmo presas, mesmo que fossem presas, coisas que nunca eram, era um grande mal para a sociedade, um câncer para a sociedade, pessoas malignas. Então, assim, uma situação assim bizarramente, né, séria na cabeça dele, do Charles Bronson. Então, ele queria tirar esse mal do mundo, ele queria tirar o mal do mundo. Então, o que ele decidiu fazer? Colocou a sua máscara e a sua capa e decidiu combater o crime, né? Então, isso ficou muito claro, né? Isso aí fica muito legal para ele, afinal de contas, além de parecer muito maluco, ainda tem aquela desculpa. Não, mas eu tava fazendo isso com pessoas que não eram do bem. Eu não sei em que planeta ele achou que isso funcionaria, né? Mas aí não sou eu que tenho que dizer, são as pessoas especializadas, né? São as pessoas que ficam lá estudando muito para conseguir fazer esse tipo de diagnóstico. Tu era burro, amigo, você não sabia nada, você era um cara que estava em surto, você não tinha noção do que você estava fazendo, mas você fazia o seguinte: a Albino pegava a foto da pessoa que ele estava atrás, ele colocava lá uma data que ele queria fazer alguma coisa, ele ficava de 6 a 1 ano atrás da pessoa pelo Instagram, usando perfil falso. Perfil falso ele já usava, inclusive no caso da menina lá, daquela primeira menina que eu contei pra vocês, que eu não posso ficar falando muito a idade dela aqui. Vou colocar a novinha, porque depois a esposa dele tem algumas coisas a contar em relação também a essa questão de novinhas, tá? Novinhas, porque ele gostava de grupinhos onde tinham novinhas também. A esposa dele tem muita coisa para colocar também no processo, que fala muito sobre ele, que inclusive, eu já vou colocar aqui antes de começar a primeira pessoa,
A primeira pessoa poderia ter sido ela, levando, claro, em consideração que ele só agiu nessas pessoas aqui, coisa que eu não acredito, mas vamos lá. E diz que, inclusive, ele caiu de moto, teve aquela situação toda, porque o relacionamento dele terminou e a vida dele, assim, se acabou. Então, o que ele faz? Ele começa a perseguir ela, ele começa a ir atrás dela, começa a ficar ali, né, atrás dela. Só que, lembrando, a filha dela já estava casada. E ele se dava muito bem com o genro dela, então assim, tava tudo certo. Só que a partir do momento em que ele tentou ali meio que dar uma, enfim, pegar um pouco mais pesado com a esposa dele, aí o genro se meteu, falou, opa, aí você não vai encostar nela. E desse dia em diante ele passou a ser ali inimigo número 1 do Albino. E aí o Albino fez o quê? O Albino vai lá e marca o encontro com a ex-esposa dele. Marca o encontro, né, pra que, diz pra ela que vai levar um presente, diz pra todo mundo que vai levar um presente de uma loja de departamentos e tal. E tinha realmente alguma coisa lá. Busca ela no trabalho, só que ela já percebe logo de cara que ali tinha coisa, porque ele vai desviando ela pro mato. E aí, quando ela olha, meus amigos, era o kit dele, era o kit do Batman que ele costumava usar, a balaclave, a 380, e aí ela pega, consegue mais ou menos se sair dessa situação e, claro, vai registrar isso aí em algum canto, né? Vai falar aí com a polícia, tudo mais. Então, o cara era uma pessoa complicada. Desde quando? Pelo que eu entendi, desde sempre. Mas vamos lá, dizem que a infância dele foi normal. E ele não torturava pequenos animais, se alguém tem aí alguma dúvida, tá? Pelo que se conta ali, a mãe não, ele não torturava pequenos animais. Para essa situação vir à tona, ele ser preso, vai demorar e vai precisar de muita coisa. Informação ali, né? Pessoas que informam coisas à polícia, vai precisar de câmera de segurança. E lembrando, quando se encontra a pessoa que vai dar o desfecho de tudo isso, vai ser a última pessoa que ele teria feito alguma coisa. Então isso foi, né, neste mesmo ano, no dia 26 de agosto. E foi uma moça chamada Ana Beatriz. Uma moça não, uma menina. Pasmem a idade. 13. Ele gosta, né, desse número, 13, né? Como a outra moça ali que gelava os refrigerantes para eles lá que trabalhavam no sistema penitenciário. Tudo bem. Ele vai lá atrás dessa moça, começa a olhar o Instagram da moça, começa a ficar atrás da moça e acaba com a vida da moça. Então ele sempre arrumava um jeito ali, né, de, claro, colocar como se aquela pessoa ela fosse inferior. Ele começa acabando com a vítima ali, ele começa dizendo tudo que ele quer sobre a vítima naquele momento. Só que isso aí vai ser um pouco mais pra frente. Acontece o que acontece com essa moça, sabemos qual era o modus operandi dele, contei pra vocês lá no começo, não queremos que o vídeo caia. Algumas fontes dizem que ela estava no aniversário da mãe, outras que ela estava em um jogo de futebol. Isso não é muito importante, porque o que importa é o seguinte, ele fez, ele sabia e ele foi filmado. Então assim, ela não estava fazendo nada de errado, era uma menina que aparentemente era uma menina muito bonita, mas muito bonita mesmo, assim, sabe, no Instagram e tal. Ela era uma moça muito bonita, sinceramente, e eu não sei se isso é uma coisa boa, uma coisa ruim, ou nada também, pode ser nada também, tá tudo certo, mas é o seguinte, ela era uma moça morena, só que ela não aparentava ter 13 anos de idade, ela parecia ser mais velha, mas ele sabia a idade dela, porque ela não mentia a idade nas redes sociais. E tem mais, ele ia atrás dela pelas redes sociais, ele seguiu ela, ele sabia como chegar até ela. Então, quando ele agiu, ele já tinha passado muito tempo, mas muito tempo atrás dela. Meses e meses e meses. Só que quando acontece, já tinham acontecido outros, né? Então as pessoas já estavam de olho e aí chegou notícias, coisas chegaram até a polícia começa os serviços de investigação, recolhe projétil, dá uma olhada ali em cápsula, começa a fazer toda uma investigação, chega de repente uma dita 380. E aí o que vai acontecer é que é uma questão de tempo para saber qual é, né? Qual é, começa a sair algumas investigações, mais umas informaçõezinhas, puxa-se câmeras de segurança. E quando puxa-se câmeras de segurança, tem lá, né, o amigo de balaclave, não tenta falar que é uma máscara. Não, não é uma máscara, balaclave, tá? Então, assim, é uma balaclave e ele fala, ele ama essa palavra, balaclave, e eles começam a prestar atenção no boné escuro, na camiseta escura, na calça. Então, tudo isso começa a prestar atenção e eles vão ali mais ou menos sabendo quem é a pessoa, né, de quem se trata, quem é essa pessoa, porque dá para saber. Então assim, você percebe ele desviando de câmeras, então assim, ele era sim uma pessoa
que estava planejando cada passo. Então, dizer que um camarada desse não sabia o que estava fazendo faz-me rir, mas faz-me rir mesmo como se eu tivesse engolido Golias, porque, sinceramente, o homem sabia mesmo, ele fazia, inclusive, um altar, só que de forma digital, já vou contar para vocês. E eu tô falando dessa forma porque nós temos aqui uma lista que tem 10 vidas, simplesmente não vai ter resposta nenhuma, não vai ter absolutamente nada para essas famílias, nada, se continuarem batendo na tecla que esse homem tá totalmente ali fora do seu juízo. Porque é a única coisa que sobrou para uma possível defesa alegar. Sinceramente, não tem outra coisa para defesa alegar. Não tem. Então, assim, é o que vai acabar acontecendo. E agora, com essa questão toda deles saberem que quem é considerado ali uma pessoa que não é responsável pelos seus atos, nem mesmo fica em um hospital de custódia, virou a melhor coisa do mundo, virou uma farra. Então, o negócio é o seguinte: fez alguma coisa, não saiu do jeito que queria, finge. Finge, né? Finge que você não estava ligado em nada e tá tudo certo. Tá tudo certo porque você vai ser considerado uma pessoa sem saber o que estava fazendo e aí você vai para casa. Você vai pro CAPS. No máximo ali você vai ter que passar no CAPS. Ali dar alguma declaração de mês em mês. Então, é uma situação complicada e a gente não pode esquecer disso. Porque a gente só tem noção de como essas coisas mudam, né? O jeito, o cotidiano e como também acaba deixando a polícia cada vez, acho que, mais desgostosa. Desculpa usar essa palavra, mas deve dar um desgosto muito grande você ter que ter todo esse trabalho. Aí você tem todo esse trabalho, você prende o cara. Aí você tá conversando, o cara tá tirando uma onda e depois esse cara, simplesmente um juiz chega lá pra ele e diz: pode ir pra casa. Pode ir pra casa, como já aconteceu aí em alguns casos. Vou trazer um pra vocês, vocês vão ficar assim de bobeira. Quando eu falava aqui, muitos pensavam assim: não, mas não vai acabar, vai ser aos poucos. Não, gente, já tá acontecendo. Os juízes já estão dizendo: a pessoa não responde por si, então casa, vai pra casa. Vai pra casa, porque vai fazer o quê? Tá errado também? Não, porque você só pode aplicar aquela lei que, enfim, tem como aplicar. Se não tem como aplicar, não tem como aplicar. Você vai ficar dando murro em ponta de faca? Não tem como. Então, assim, você tira todo e qualquer incentivo, toda e qualquer vontade de um profissional trabalhar. Tô dizendo que ele é uma pessoa totalmente sã? Não, não tô dizendo. Não tô dizendo porque não sei. Se for provado que é isso, vai fazer o quê? Só que ao mesmo tempo, se for provado que é isso, ele já atravessou a fronteira, ele já atravessou o limite. Como é que faz? Enquanto ele tá pelo Instagram e na observância, né, da vida dos outros, da vida alheia, o que acontece? O irmão tá prestando atenção nisso. O irmão tá vendo o camarada chegando tarde, olhando a movimentação e tudo mais. Isso começou a dar umas rusgas ali entre eles. Só que ele tá fazendo as coisas, a investigação tática dele, tá? A coisa toda de inteligência, serviço de inteligência tático. Afinal de contas, ele não é um qualquer, me dá licença. E aí o que acontece? Ele cai, então, nessa moça, né? Nessa moça não, porque ela nem era uma moça ainda, né? Ela era uma adolescente, recém-adolescente, 13 anos. Então, ele chega nessa moça, acaba fazendo o que fez, isso é o que dá, então, todos os motivos para que a polícia acabe chegando até ele. Então, vamos colocar dessa forma, porque eu também não quero expor demais coisas que eu acho que, de repente, não tem a necessidade. Só que eu acho que outras não tem nada também de tão, né, que não possa ser contado. Eu acho que as pessoas querem entender quem é esse homem e não apenas aquele homem lá que tá fingindo que ele é maluco, quando na verdade não se tem certeza disso. Gente ruim existe, gente ruim envelhece, gente ruim é confundida com muita coisa e é só gente ruim. Então vamos prestar atenção aqui. Olha o que o cara faz. O cara tava lá com os processos dele, né? Um monte de processo, aí começa sai impune, outro sai impune, outro sai impune. Opa! Eu fui atrás, eu saí impune. Ele tá próximo e esteve próximo por muito tempo de uma penitenciária, então tem pessoas presas ali. Então ele fica pensando: peraí, essas pessoas foram presas, eu tô fazendo essas coisas, eu tô solto. Eu vou lá, eu corto pneu de pessoas, eu sei que isso dá cadeia, mas eu tô solto. E não pensa você querendo ter esse raciocínio, ele tinha, e vocês vão ficar surpresos no final. Quando vocês souberem pra onde ele queria ir, vocês vão ficar assim, de bobeira. E aí o que acontece? Ele tá vendo que as coisas é como se ele fosse especial, as coisas não chegassem até ele e ele realmente fosse passar impune de absolutamente tudo. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a agir ali, praticamente ao entorno dele, em torno de 800 a 950 metros ao redor de onde ele morava, que os pais dele moravam, né? Então tá ali ele, o irmão, todo mundo, e ele tá agindo ali na região. Então nós vamos falar primeiro da Ana Beatriz Santos Tavares. Foi a moça que trouxe à luz, pelo menos, as características ali do projétil, que pôde identificar algumas coisas, informações que chegaram
e souberam quem era este homem, né? Esse homem que precisava ser contido o mais rápido possível. E eu vou dizer para vocês que a polícia estava assustada sim, com a quantidade, o modus operandi, o pessoal estava prestando atenção. E isso teria acontecido em 26 de agosto. Ele vai ser preso em 17 de setembro. E isso é bem importante, porque é menos de um mês, tá? Então, menos de um mês do que aconteceu com ela, eles já tinham ali o necessário para prendê-lo. Eram câmeras de segurança não apenas do dia da Ana Beatriz, da Ana Clara, que foi antes da Ana Beatriz, mas também de Emerson, de várias pessoas ali, eles conseguiram alguma coisa. E aí eu vou contar agora um a um, mas de uma ordem ali, não do final, que foi a primeira pessoa que acabou levando a todos os demais, mas sim a primeira pessoa que ele acabou assumindo. Então eu vou contar todos que ele assumiram e quem ele não assumiu, e eu vou dizer por que, ao que tudo indica, sim, foi ele, tá? Isso é bem importante de a gente, tá? Isso é bem importante da gente lembrar. E agora, aqui na tela vai passar para vocês. Ele que tome cuidado, porque é o seguinte, ele tá falando coisas que ele não tem o menor entendimento. Talvez disso ele não tenha entendimento. Por quê? Já foi levantada todas essas pessoas aqui, também já vou adiantar isso, e ninguém tem ligações com facção. Só que eles também não gostam que você fique usando o nome deles assim. Então, ele cuidado. Tá, ele cuidado, porque eles não faziam parte, mas quem faz parte não gosta desse tipo de coisa, desse tipo de adjetivo, desse tipo de ligação que ele foi colocando essas pessoas, chamando de câncer, chamando de um monte de coisa. De repente, a justiça que acontece não é a togada, não tô desejando isso, mas a gente sabe muito bem que mundo a gente vive e os absurdos que esse homem vai falar são bem complicados e é sobre eles e também sobre a polícia. Então, a situação ali não fica muito tranquila para ele. Bom, primeiro vamos começar com o dia da prisão, porque o dia da prisão foi no dia 17 de setembro, e aí o que aconteceu foi que encontraram ele em casa, né, tranquilão lá, parece que estava até descansando, dormindo, tiram ele de lá, tá com uma camiseta azul e recolhem, então, todo o material tático dele, né? Afinal de contas, ele tinha todas as fantasias dele lá, as roupas, a balaclave, aí tinha máscaras, muitas máscaras da época, vocês sabem, né? Das máscaras, e tinha também umas coisas diferentes lá, a 380 também do pai apreendido, munição e tudo mais, aquela bagunça toda. Só que o celular dele recolhido, isso vai ser bem importante. Tinha chegado também uma informação à polícia de que ele tirava fotos, tá? Fotos em algumas lápides de pessoas que ele teria tirado a vida. Isso é uma informação complicadíssima, né? Complicadíssima, porque é basicamente ali uma assinatura do cara de que foi ele. Só que conforme eles levam ele para a delegacia, ele vai dar o primeiro depoimento dele, aí no dia 17 ainda, onde ele vai negar tudo. Ele vai dizer que ele não encostou em ninguém, que ele não conhecia ninguém, que ele era um cara de bem, que ele era um cara da igreja, que, enfim, ele era outra pessoa, tá? Outra pessoa totalmente seguro, totalmente capaz, totalmente ali tranquilo, falando tudo de forma coerente, dizendo que ele era um cara que estava passando por um momento difícil, falou lá, todo tranquilo, negou absolutamente tudo e tá tudo certo. Só que tudo certo, entre aspas, porque ele fica preso até uns dias aí à frente, até mais ou menos em torno do dia 23, o último depoimento dele, que é o depoimento em que ele assume, claro, assistido por advogado. Enfim, a única coisa que sobra para o advogado nessa hora é limpar o nariz, né? Já que não dá para sumir, cavar um buraco e desaparecer. Então, o cara me senta lá e começa a contar, começam a perguntar para ele, escuta, no dia 29 de outubro de 2023, numa noite de domingo, 21 anos, né, teve sua vida retirada a tiros em casa, na rua José Cavalcante, do Vergel do Lago. Ele diz que ele era um cara que tinha conhecimento, que ele sempre trabalhou com justiça pública e privada, que ele tinha treinamento tático, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que ele tinha aquilo outro, meu Deus. Aí é que, né, enfim, ele é o Charles Bronson, né? Ele se considerava assim e que ele estava lá para expurgar essas pessoas que são como câncer na sociedade. Então ele queria. E começa também a falar sobre os pensamentos que ele tem em relação a pessoas que são presas, porque elas não têm capacidade de se ressocializar. E aí, quando elas saem, elas acabam fazendo mais mal às pessoas. Eu acho que ele pensou, não sei, gente, eu acho que ele tem certeza, ou que ele não vai ser preso, ou ele pensa que, eu não sei, sinceramente não dá pra entender o que ele pensou. Continua o delegado, tá? Tá, e no dia 12 de dezembro de 2023, na noite de sábado, você conhecia a Luíse de Mello, de 18 anos, que era uma mulher trans? Foi, né, retirada da terra, na rua do meio, também no Vergel do Lago. Segundo testemunhas, ela estava com outra pessoa a caminho de casa, quando um homem com balaclave se aproximou
e realizou disparos. E ele disse que sim, e que na verdade ela era uma pessoa complicadíssima, peso pesado, assim, pessoa assim completamente difícil de lidar, pessoa também de alto escalão, tá? Alto escalão ali, vendia muita coisa, mexia com carregamento e também fazia academia com ele. Olha só que estranho, fazer academia com ele. 18 anos de idade, e aí a gente vai prestando atenção, tá? Então esse cara conhecia ela da academia e começou a stalkear ela pelo Instagram. E ele disse que inclusive essa deu bastante trabalho, ele ficou de 6 a 8 meses fazendo uma investigação tática, tá? Para saber de fato ali como é que as coisas funcionavam. Então veja só, ele era um cara tático, tudo dele era friamente calculado. Então, inclusive, ele disse que ninguém sabia justamente porque ele era treinado. Então, ele sabia fazer com que as pessoas não soubessem. Ele sabia fazer muito bem o trabalho dele. Só que aí chega no dia 15 de dezembro do ano passado, na madrugada de sexta-feira, e teve a Beatriz Henrique da Silva, de 25 anos, que também teve, né, os mesmos tipos de ferimentos letais dos outros, que foi encontrada na cama que dormia do lado do filho dela, de 3 anos de idade, que também foi atingido de raspão. Ela teria sido atingida, ela era uma garota de programa, mas para ele ela não era só uma garota de programa, ela também era do alto escalão de facção. Então assim, é sempre esse papo, tá? Vai ser um ou outro ali que não vai ser esse papo, mas vai ser quase que para todo mundo. Ela também era garota de programa, ele não sabia disso e que ele só sabia das atividades dela envolvendo essa cena, né? A cena faccional, seria isso. E que o filho não tinha nada a ver com aquilo, foi apenas um efeito colateral, ele acabou se machucando. Isso aí foi atingido de raspão, 3 anos, tá? Mais ou menos aí a cabecinha dessa pessoa boa, aí que tá preocupado mesmo com a sociedade. Em 18 de dezembro, né, do ano passado, numa noite de segunda-feira, um casal de namorados, Débora Vitória Silva dos Santos, de 21 anos, e John Lennon Santos Ferreira, de 20, também tiveram o mesmo destino. Ele diz que eles eram da igreja e olha como vai mudando. Primeiro ele diz que na verdade não foi ele. Quem teria feito isso com o Lennon teria sido um cara que ele teria comprado uma moto roubada. Aí deu um problema com a moto foi roubada, ele foi lá atrás do cara, pro cara devolver o dinheiro dele ou pra dizer que não ia pagar. Olha, uma confusão. E quem acabou fazendo isso com ele foi um cara lá que vendia substâncias ilícitas, quer dizer, tudo dele era substância ilícita, facção, era só o que ele conseguia pensar. E aí o cara teria feito isso, o cara teria tirado a vida dele lá ou deles, né? Porque foi o casal no mesmo dia, um casal super jovem. Só que esse casal era da igreja dele. Era da mesma igreja que ele. Então ele começa a dizer que não. Só que depois o policial vira para ele e diz o seguinte, tá, mas e se eu disser para você que a comparação dos exames de balística e tal, diz que na verdade foi o mesmo. O mesmo 380 que você usou nas outras pessoas foi a que foi utilizada neles. Existe uma chance de outra pessoa, né, ter ficado com ela? Não existe. Então se não existe, fica complicado, porque era, né, este projétil que saiu desta que você usou aí em todas essas outras pessoas. Como é que tu explica isso? E ele continua negando veementemente. E esses vão ser os únicos que ele vai negar. Só que a história já muda. Depois que acontece essa sequência de dizer não, a gente tem aqui uma prova de que pode ter sido você. A gente tem aqui a questão toda, né, de saber de onde saíram aí esses disparos. A coisa muda. Aí ele começa a dizer que, na verdade, ele era uma vergonha para a igreja, que a missionária já tinha conversado com ele, que era toda uma situação que eles eram muito problemáticos, que ele tinha colocado o Albino em confusão, o Lennon. Então, assim, de repente você não conhece, você acha que é uma coisa, né? Foi uma moto, de repente é uma coisa tudo envolvendo a igreja. É a história dele. Aí a gente chega em janeiro, né? Janeiro de agora. Joseildo Siqueira Filho, de 24 anos, tem sua vida retirada aí também em Ponta Grossa, que é tudo próximo, tá? Em Ponta Grossa. Mesma situação, mesma condição. Essas pessoas ou eram ali muito próximas às suas casas ou na sua casa. Então, né, essa era a situação que acontecia. Tudo isso, né? Pra gente também não acabar aí desrespeitando as pessoas e tal, e ele teria feito isso com esse rapaz. Chegamos no número 6, que é em 8 de junho, tá, que acontece na noite de segunda-feira. Quando eu não falo ano é porque é esse aqui, tá, só pra gente não ter problema. Na noite de segunda-feira, Tâmara Vanessa da Silva, de 21 anos, e um casal foram atingidos no bairro do Vergel do Lago, tá, 3 foram levados para o Hospital do Estado e a Tâmara não resistiu. Então, assim, foram mais pessoas. Só que ela não resiste. E aí, a coisa toda, mesmo papo. Só que acontece o seguinte, parece que esses 3 aí que estavam juntos, a Tâmara e as 2 pessoas que estavam com ela, eram do candomblé.
E aí ele quer deixar entender que não, ele teria feito isso porque elas eram de outra, era da facção, não do candomblé, então não tinha nada a ver com coisa religiosa. Tá? As pessoas estavam colocando nele um preconceito que ele não tinha. Ele só vai pra porta dos lugares cortar os pneus, mais nada. E aí vem um que também deixou a polícia um pouco assim, né, enfim, em dúvida, porque era um cabeleireiro local, que todo mundo conhecia ali, um barbeiro local, um rapaz novo, um rapaz ali tranquilo, que no dia 21 de junho desse mesmo ano, numa noite de sexta-feira, o Emerson Wagner da Silva, com 17 anos, também perde sua vida, no bairro de Ponta Grossa. E aí é que tudo começa a ficar, é daí pra frente que as coisas começam a esquentar um pouco pro lado dele, o pessoal começa a tomar cuidado, começa a vigiar, começa a pegar a câmera de segurança, começa a tentar entender, e vai passando esse cara vestido ali meio que camuflado e aquela coisa toda, até que eles começam a ter ali imagens cada vez mais fáceis ali de serem reconhecidas por outros, até que as informações começam a chegar até a polícia. Fora a questão toda da balística, essa coisa toda, que a gente sabe que é um grande trabalho que a polícia realiza. E teve todo o caso da Ana Clara, também com 13 anos, que aconteceu no dia 3 de agosto. Ela teria inclusive fugido, tentou pedir ajuda para vizinhos, mas não teve jeito. Enfim, ele a eliminou, e o mesmo aconteceu com a Ana Beatriz alguns dias depois, no dia 26 de agosto. E por mais que sejam 9, sabemos que ali um deles ali era um casal, e por isso 10 pessoas. Então os únicos que ele não assume é o casal de evangélicos, porque era da mesma igreja aqui. Então assim, não era qualquer casal de evangélico, era um casal de evangélico da igreja dele. Então para ele já ficou um pouco complicado assumir. Só que não tem jeito, tá? Segundo a polícia, parece que sim, saiu da 380 dele. Bom, depois de tudo isso, ele teve ali a sua prisão pedida, enfim, dá o seu depoimento, faz todos os procedimentos, está aguardando. Só que ele está aguardando o quê? Ele está aguardando também que a polícia termine as suas investigações. Mediante a tudo isso, foto que ele acabou tirando em lápide, a polícia vai conversar com ele e vai falar o seguinte para ele: vem cá, me conta essa história de que você tinha no seu celular como se fosse ali algumas anotações sobre as pessoas. E o que ele fazia, né? E eles conseguiram pegar pela nuvem. Ele tentou formatar, ele formatou, na verdade, o telefone dele, mas fica nuvem. Então eles encontraram a foto das pessoas como se fosse o altar mesmo, né, do serial killer. Ele coloca a foto. Ao lado tinha como se fosse ali recortes de jornal, um monte de coisa ali que ele colocava que ia saindo na mídia, e ele também ia até a data em que a coisa aconteceu, e marcava ali de vermelho um X, como se fosse ali marcando que aquela pessoa tinha sido eliminada. Só que parece que tinham outras pessoas nesse caderninho, outras pessoas que seriam aí possivelmente, futuramente, pessoas que ele poderia também fazer mal. Só que a polícia, ela já está nisso, ela vai trabalhar e vai tentar fazer todo o possível para saber se esse homem também não é responsável por mais 8 casos. Casos que podem ter acontecido entre os anos de 2017, 2018 e 2019, que envolve até mesmo uma senhora de 75 anos de idade. Então, a coisa toda pode ficar muito grande. E uma vez que eles sabem que ele só basicamente utilizava essa 380, está em posse deles, tem toda ali essa parte de ter como comparar, ter várias coisas ali que eles vão conseguir agora que eles sabem quem é, as coisas podem ficar muito, mas muito mais fáceis para a polícia investigar. Então, não custa, são casos que estavam ali fechados e que eles estão reabrindo para investigar. A polícia está fazendo de tudo, mas de tudo mesmo que for possível, para inclusive mostrar que ele era uma pessoa organizada, que ele sabia o que ele estava fazendo, e realmente ele era organizado e ele sabia o que ele estava fazendo. Só uma coisa que talvez ajude, e ajude bastante, porque existe uma diferença entre delírio e informação. Quando você pega uma pessoa que conta à polícia que ele, né, depois de perguntado, claro, se isso era verdade, que ele tinha vontade de se alistar para estar, de repente, em um conflito fora do nosso país, do lado, né, de Pudim, vocês sabem onde, né, Ucrânia e Rússia e tudo mais, ele dizia que ele queria ir para lá, e vocês não têm ideia de ir para qual grupo ele queria ir, porque ele disse que ele queria ir para um grupo onde ele pudesse usar toda a parte tática, todo o treinamento dele de uma forma com poucas regras. Então ele queria ir para o grupo Wagner. Quem não sabe, esse é um grupo de mercenários, tá? Mercenários que inclusive o próprio dono do grupo foi-se aí algum tempo atrás. Alguns dizem que foi, outros dizem que ele foi mandado.
Isso é um grande mistério, até porque isso não é um canal de geopolítica. Mas quando eu ouvi isso, eu falei, não, caramba, peraí. E ele ainda fala ele ainda fala inglês, tá? Ele fala Wagner Group, tá? Então, assim, esse cara foi atrás, ele diz que ele chegou a ligar para a embaixada, ele diz muita coisa que, assim, uma pessoa que não tá no seu juízo perfeito não vai saber. E se você pensa que, não, só para o cara querer estar fazendo isso é porque ele não tá no seu juízo perfeito, você se engana, porque as pessoas ganham muita grana indo para lá, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Tanto para Zelensky, como também para Putin, não importa. Quando você vai se alista, você tem diversos benefícios. Eu sei porque eu já vi um lado que foi e o outro também que foi para lutar de um lado, lutar de outro. O dinheiro é muito bom, o problema é o seguinte, muitas vezes você não tá nem aqui mais para receber esse dinheiro. Então isso é uma coisa também que todos falam. Só que nós estamos falando do Charles Bronson, então se ele já é o Charles Bronson, é tudo que ele queria. Inclusive ele disse que ele só não iria para Israel porque lá tinha toda a questão, né, de você ter que ser cidadão e tal, e que ele também achava que, e isso que eu achei engraçado, né, porque assim, este grupo em específico, ele participa de tudo, eles são mercenários, né, então ele queria isso, tá, ele queria estar fora, ele queria poder ser uma pessoa que faz todas essas coisas que se fazem em um conflito, sem dar satisfações a ninguém, como se fosse assim, como se de repente as pessoas também não dessem satisfações ali para as pessoas que tomam conta. Se a gente parar para pensar, parece que inclusive ele estava treinando. Tá? Ele estava treinando. Isso é uma coisa muito séria, porque assim, às vezes você olha um cara desse, fez essas coisas todas, é uma pena, né? É um pecado aí tudo que aconteceu com as vítimas e tal. Só que será que é só isso? Será que não tinha uma escolha? Será que esse cara não estava treinando? Será que esse cara não poderia estar filmando essas coisas para mandar para algum lugar? Isso é só uma elucubração, tá? Eu não tô dizendo que é o que aconteceu. Mas e se ele estivesse filmando para mandar para alguém para dizer, ó, como eu sou capaz, olha como eu tenho coragem. Olha como eu sou bom para estar aí, como se isso fosse necessário, porque não é necessário para você ingressar em um grupo normal, tá? E participar, enfim, de um conflito. Não, você vai lá e você faz, você vai até o país e você faz, se alista. Basicamente seria isso, diz o que você pode fazer, se vira com a língua e tenta sobreviver. Seria basicamente isso, mas ele queria ser diferenciado. Ele era o Charles Bronson. Então, isso também diz muito sobre ele, sobre as coisas que ele pensava, né? Você vai vendo o Charles Bronson, como é que era essa coisa toda. Então ele vai tendo uma imagem dele mesmo que não existe, só existia naquela cabeça dele mesmo. Fora isso, mais nada, né? Então é de se preocupar muito, porque aí esse cara fala umas coisas dessa que você pode interpretar de duas formas. Ou ele é um cara muito bem informado, porque ele sabia coisas ali que parece uma loucura no contexto, mas é interessante. Se você parar para pensar, uma coisa bem... E depois de você passar por toda uma investigação, você tá lá, você escuta esse tipo de coisa. Não, ainda não estava bom para ele ainda precisava fazer um pouco mais de coisa, ele ainda precisava ir para outros países aprontar. É uma coisa complicada, viu? É uma coisa bem complicada. Esse rapaz, ele vai para cadeia, como eu disse para vocês, ele vai passar por um júri popular. É quase certo que ele vai passar por um júri popular. Agora, a decisão que vai ser tomada nesse júri popular, mais uma vez, como todos os júris populares, é um grande mistério. Com a agravante agora, não temos mais os manicômios judiciários. Então, estava ruim com eles, pode ficar muito pior sem eles. E agora a gente vai começar a assistir isso, porque no começo, não, mas olha a forma com que estão tratando, olha isso, olha aquilo outro, tudo era muito ruim. Agora eu quero ver essa galera solta, como é que vai fazer, porque ele já disse que se ele não tivesse sido preso, ele teria levado mais pessoas, e se um dia ele estiver solto, ele não vai continuar? Eu acho que é autoexplicativo, então é só o que eu tenho a dizer sobre esse homem. Bom, vamos aguardar futuramente aí mais informações sobre ele, depoimentos, tá? Depoimentos da esposa, depoimentos de várias pessoas foram colhidos, então eu acho que a polícia tá com um ótimo material probatório. O que pode realmente acabar com isso tudo é ele alegar insanidade. Aí a questão toda vai ficar bem complicada, mas bem complicada mesmo. Eu fiquei bem focada para trazer esse caso e também pelo menos apresentar um pouco, né, das pessoas para vocês, para que o dia que acontecer um julgamento não tenha que ficar com a número 1, número 2, número 3, pessoas não são números, elas têm nomes e elas precisam ali serem lembradas, porque principalmente em histórias de SKs, elas são as primeiras a serem esquecidas. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que vai sair numa terça-feira, vocês me perdoem, mas eu vou editar
com muito cuidado. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Desejo a todos vocês, meus bebês, uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.